Olá amigos, sejam bem-vindos. Meu nome é Teodoro Souza Morim e está começando agora pelo canal 8 NET Campinas e pela Vivo TV mais um programa Diálogos Jurídicos. Programa que tem o objetivo de trazer temas do mundo jurídico e empresarial de uma forma simples e descomplicada. No programa de hoje nós vamos falar sobre a tributação na atividade do comércio. Então, o Brasil, que é um país onde de maneira histórica o comércio ele tem uma ligação muito grande com a atividade econômica, seja pela colonização, seja pela facilidade, entre aspas, de se executar os atos de comércio. O programa hoje joga luz nesse assunto de muita importância e num enfoque tributário, trazendo hoje então e mais uma vez o Dr. Nicolas Guedes Kopp, que é especialista em direito tributário, para abordar o assunto conosco. Dr. Nicolas, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, doutor Teodoro. Agradeço o convite a toda a equipe do Canal 8. Para mim é muito gratificante estar novamente aqui. Espero fazer jus a esse novo convite, esclarecendo as dúvidas dos telespectadores relacionadas à matéria. Certamente o assunto vai ser tratado com a competência que lhe é peculiar. Doutor, então, para a gente começar o nosso bate-papo, a gente diz de uma forma muito descompromissada, de uma forma muito leiga: eu sou comerciante, fulano é comerciante, atividade comerciária ou atividade empresarial. Eu gostaria que a gente, como programa jurídico que se existe e se, em caso afirmativo, existir, se você puder dar para a gente explicar a definição do que é comércio, do que é atividade comercial, por favor. Teodoro, o antigo Código Comercial, já revogado, incorporado ao novo Código Civil, fazia referências à atividade comerciante como aquela relacionada à compra e venda de mercadorias. O comerciante, então, aquele que desenvolve essa atividade, o empresário que desenvolve a atividade de comércio, ele é tido por comerciante e no curso dessa atividade ele colhe diversos eventos, ele pratica diversos eventos econômicos que atraem incidência de inúmeros tributos. O comerciante, então, é um intermediário, ele objetiva o lucro e faz a aproximação entre o produtor de riquezas e o seu consumidor. Essa atividade de comércio ela pode ser desenvolvida em âmbito local, que é aquele comerciante que pratica suas vendas, que tem seu comércio no estado de São Paulo, digamos, e vende para os consumidores também no estado de São Paulo. E pode ocorrer em âmbito nacional, que é o comerciante que remete mercadorias para consumidores em outros estados, e por fim também em âmbito internacional, que é aquele comerciante que faz importações e exportações. Cada âmbito do desenvolvimento da atividade de comércio atrai incidências tributárias distintas, pois o comércio operado em âmbito internacional, ele tem implicações tributárias diversas daquele que se desenvolve tão somente em âmbito local ou interestadual. Esse é um ponto muito importante. A gente sabe que o Brasil é reconhecidamente um dos países que tem a maior carga, uma das maiores cargas tributárias no cenário internacional. E como não poderia ser diferente, a atividade do comércio, ela é sim e muito afetada por uma carga tributária considerável. Você, telespectador de casa, que tem o seu comércio pequeno, grande, sabe muito bem do que eu estou dizendo na hora de fazer o pagamento dos seus impostos aí da atividade. Então, Dr. Nicolas, considerando essa incidência tributária, ou seja, essa carga tributária dentro da atividade do comércio, eu gostaria que o senhor brevemente explicasse para o telespectador de casa que talvez intencione atuar no comércio, quais são os tributos que incidem sobre a atividade do comércio. Como já comentado, da forma que se desenvolve o comércio, há uma incidência tributária distinta. O importador, aquele comerciante que importa mercadorias para comercializá-las em território nacional, ele é alvo da incidência do imposto de importação sobre os bens e mercadorias importadas. O imposto de importação é um tributo que, claro, propicia a arrecadação à União, que é o ente que o institui, mas sua finalidade primordial é extrafiscal, que é propiciar a intervenção da União na atividade econômica, regulando o mercado nacional e internacional, inclusive a balança de pagamentos do país. Mas, sem dúvida, por ser um tributo que incide naquela importação e que não propicia uma recuperação ao comerciante daquele encargo, daquela tributação, ele é um custo do preço da mercadoria. Além do imposto de importação, incide também o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, no desembaraço aduaneiro de produtos importados de procedência estrangeira. Desembaraço aduaneiro, apenas para explicar brevemente, é o ato de conclusão da conferência aduaneira. Então, sempre que há uma importação
de bens. Esse bem passa por uma conferência aduaneira, onde o importador apresenta toda a documentação que ampara a importação, e o ato de conclusão é o desembaraço aduaneiro. O IPI é um tributo tido por seletivo, isto é, ele é pautado pela essencialidade. Quanto mais essencial o produto, menor será a alíquota, ou até mesmo a alíquota zero, e quanto mais supérfluo, maior será a alíquota, como é o caso, por exemplo, de cigarros. Tem uma alíquota muito alta, porque é um produto que não é tido como essencial. Ao passo que um produto mais essencial teria uma alíquota menor. Tem uma alíquota menor, existe uma tabela com todos os produtos, a Receita Federal que edita essa tabela, tem todos os produtos, nomenclaturas, né? E cada um com a sua alíquota, a depender da essencialidade, que é um critério constitucional e que deve ser observado pelo legislador ao incluir essa alíquota do IPI. Então, além do imposto de importação e do IPI, tem alguns outros tipos tributários que incidem na atividade do comércio? Perfeito. Tem o ICMS, que é o tributo mais importante do comércio. Esse é conhecido, né? É muito conhecido, tem extrema importância, porque o núcleo dele, o fato econômico da ensejo à cobrança do ICMS, é fazer circular mercadorias. Então, ele incide sobre a circulação de mercadorias destinadas ao consumo. É um tributo de competência dos estados, o que abre margem para muitas discussões, porque cada estado institui o seu, com alíquotas distintas, algumas vezes tenta dar alguns benefícios sem amparo em convênios. Isso acaba causando certos transtornos, certas complicações no ICMS. Mas o ICMS ele incide tanto em âmbito nacional quanto em âmbito internacional. Em internacional, o comerciante importou um bem, vai haver a incidência do ICMS por ocasião do desembaraço. E o comércio realizado internamente no Brasil também tem incidência do ICMS toda vez que há circulação jurídica de mercadorias. E por circulação jurídica deve-se entender a transferência de titularidade daquela mercadoria. Não basta que exista uma mera circulação física, a mercadoria saiu de A e foi para B. Não, tem que haver uma circulação jurídica, a transferência daquela titularidade da mercadoria. Isso é muito importante que se compreenda. Então o comerciante, ele efetuou uma venda, ele fez uma venda, ele tem de recolher o ICMS e ele inclui o custo do ICMS no preço da mercadoria, repassando isso ao final ao consumidor. Importante notar esse detalhe da transferência de mercadoria, da transferência de titularidade, aliás, que seria ensejador da cobrança do ICMS, porque imaginando aí que um contribuinte tenha duas localidades, uma sede e uma filial, ou por algum motivo ele precise fazer remoção da mercadoria, mas que não está sendo venda ou qualquer outro tipo de transferência, não tem incidência do ICMS. Não tem incidência. Todo tributo ele tem que ter por base um fato econômico, tem que demonstrar riqueza naquela situação apta a ser tributável. E no caso do ICMS é na circulação jurídica da mercadoria, quando a mercadoria passa de uma pessoa para outra, existe a transferência de titularidade, não meramente a circulação. Então, digamos, um estabelecimento, um comerciante que ele é assaltado, que entram na loja dele e roubam as mercadorias, evidentemente não há ICMS nessa situação. Mas a circulação da mercadoria, então... É uma circulação física ali da mercadoria. Do mesmo jeito, se o comerciante ele manda um bem do ativo dele para outra filial, também não há uma situação que importe em circulação jurídica da mercadoria. Muito bem, Dr. Nicolas. Especificamente sobre o ICMS, que é um imposto que a gente sabe que apresenta grandes controvérsias, o telespectador de casa certamente ouve falar na televisão de tempos em tempos sobre a famosa guerra fiscal, que abordaremos em outro programa em razão da complexidade e da extensão, mas o fato é que a pergunta que me cabe fazer é se efetivamente é o comerciante que suporta a carga do ICMS, o valor pago no tributo. O ICMS é um tributo denominado não cumulativo, no qual se deduz o valor pago na entrada das mercadorias com o valor cobrado na saída. Isso significa que existe uma relação de crédito e débito, no qual o comerciante inclui no preço da mercadoria como valor agregado à margem de lucro o ICMS recolhido anteriormente. Desse modo, embora o comerciante seja o contribuinte do imposto, aquele que tem que recolher aos cofres públicos o tributo, quem acaba suportando o ônus financeiro dessa carga tributária é o consumidor final, que não tendo direito ao crédito, o ICMS está embutido no preço da mercadoria adquirida por ele e ele suporta aquilo como um custo. Então, economicamente, o encargo financeiro é suportado pelo consumidor final. É importante esclarecer isso ao telespectador de casa, ao comerciante que está nos assistindo,
que muito embora aparentemente o ICMS seja suportado ou esteja embutido no preço da mercadoria, como o Dr. Nicolas disse aqui, efetivamente para o comerciante há um sistema de crédito e débito, ou seja, o valor que ele pagou ele vai efetivamente descontar na saída da mercadoria e no final das contas, e como não é diferente de acontecer no Brasil, o consumidor final recebe essa mercadoria com o ICMS, mas não tem para quem repassar. Então ele é quem de fato paga pelo imposto. Exatamente. Onerando, aumentando o preço das mercadorias. Evidentemente que é suportado pelo consumidor. É o consumidor final, destinatário final, quem suporta esse custo tributário aí. Dr. Nicolas, e além do imposto de importação, do IPI e do ICMS, tem mais algum imposto que incide sobre a atividade do comércio? A atividade comercial tem suas receitas submetidas à tributação das contribuições sociais sobre o faturamento, denominadas de PIS, que é o Programa de Integração Social, e a COFINS, que é a Contribuição para a Seguridade Social. Essas contribuições incidem inclusive na importação. Então, houve a importação do bem, haverá a incidência do PIS e da COFINS em importação. Embora esses tributos tenham diversas sistemáticas, entre elas a não cumulativa, é notório que eles impactam sim a atividade econômica, são um custo que devem ser levados em consideração, um custo que deve ser levado em consideração pelo comerciante para os seus negócios. Você, telespectador, está acompanhando mais um programa Diálogos Jurídicos, hoje falando sobre a tributação na atividade do comércio. Você, comerciante, que certamente sente no dia a dia a carga tributária, Dr. Nicolas está aqui nos estúdios do Canal 8 para desmistificar e trazer para a gente aspectos mais técnicos dessa tributação. Vamos fazer um pequeno break e já voltamos. Olá, amigos do Canal 8, tudo bem? Meu nome é Teodoro Souza Amorim, estamos aqui com o programa Diálogos Jurídicos diariamente na programação. Conto com a audiência de vocês. Muito bem, estamos de volta ao programa Diálogos Jurídicos, hoje aqui recebendo o Dr. Nicolas Guedes Coppi, especialista em Direito Tributário e já mais de uma vez aqui na casa para fazer a entrevista conosco. E o tema de hoje do programa é a tributação na atividade do comércio. Então você, telespectador, não deixe de nos acompanhar pelo Facebook do Canal 8, Canal 8 Campinas, e também agora pelo Facebook do Diálogos Jurídicos. Você também pode assistir a nossa programação, caso não esteja em Campinas, pelo site do Canal 8, www.canal8.tv.br. Dr. Nicolas, então retomando aqui os questionamentos, antes de nós encerrarmos o primeiro bloco, foram esclarecidos os impostos, os tributos, na realidade, que atingem, são afetos à atividade comercial. Existem outros tributos que são correlacionados a toda atividade econômica que também incidem ao comerciante? Sim, quaisquer atividades, mesmo naquelas não relacionadas ao comércio, incidem o imposto sobre a renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Esses tributos são classificados como tributos incidentes sobre o resultado e são definidos como aqueles que incidem sobre o resultado positivo das empresas, o lucro proveniente da diferença entre as receitas apuradas, reconhecidas e os gastos incorridos em dado período. Esses tributos eles podem ser apurados por 3 regimes de tributação distintos: o lucro real, o lucro arbitrado e o lucro presumido, cada qual com sua particularidade e tendo uma forma de apuração distinta e também implicando na carga tributária de forma diversa. Aproveitando então sua presença aqui no Diálogos Jurídicos, explica para a gente, por favor, com riqueza de detalhes, como e quais são as distinções de cada sistema de tributação? De forma bem resumida, o lucro real, a sistemática do lucro real, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica e a contribuição sobre o lucro líquido incide sobre o lucro contábil efetivo, com os ajustes determinados na legislação, que são adições e exclusões previstas na legislação que formam o lucro real efetivo, que é o lucro contábil. As alíquotas aplicadas nesse lucro é de 15% no caso do imposto de renda da pessoa jurídica.
acrescido de um adicional de 10% sobre a parcela do lucro excedente a R$20 mil por mês de apuração. E a contribuição social sobre o lucro líquido tem uma alíquota de 9% também aplicada sobre esse lucro contábil efetivo. Então, a alíquota adicional de 10% é somente sobre aquela parcela que excedeu os R$20 mil. Exatamente. Digamos, uma empresa que apura por meio do lucro real trimestralmente. Então, ela teve um lucro real no trimestre de R$500 mil. Aplica-se a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica de 15%. Ocorre que nesse trimestre, os R$500 mil superam R$20 mil por mês de faturamento. Então, são R$440 mil, que é abatido 20 mil por mês, dá 60 mil. Tudo que superou esses 60 mil, que são os 440 mil reais, é objeto da incidência da alíquota adicional do IRPJ de 10%. Outro ponto interessante na sua resposta, Dr. Nicolas, antes de passarmos para o regime de tributação do lucro presumido, foi dito sobre adições e subtrações dentro da composição do lucro real. O senhor poderia explicar um pouco para a gente, resumidamente, claro, como funciona esse sistema? Exatamente. Apurado o lucro contábil, com base na contabilidade da empresa, na escrituração fiscal e comercial, devem ser aplicados os ajustes, que são adições e exclusões das despesas e receitas que a empresa ela teve naquele período. E essas adições e exclusões vão resultar no lucro contábil efetivo, que é o lucro real, que é a base para o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Eu dou um exemplo que é de fácil apreensão, de fácil compreensão, que é o caso da empresa que paga uma viagem de férias para um dos seus sócios. Uma viagem de férias de um mês em Orlando. Uma bela viagem. Uma bela viagem em Orlando com a esposa e tudo mais. Isso tem que entrar na contabilidade da empresa no lucro real? Claro, tem que estar na contabilidade. Agora, isso não é uma despesa necessária à atividade econômica. Então, a partir do momento que houver os ajustes, essas despesas elas vão alterar o lucro contábil, o lucro real efetivo. Vão ser adições que serão acrescentadas a fim de se apurar o efetivo lucro real da atividade, uma vez que aquela despesa não foi uma despesa necessária, não foi uma despesa imprescindível ao desenvolvimento da atividade econômica. Perfeito, doutor. E com relação, então, ao lucro presumido, quais são os apontamentos que podem ser feitos? Na sistemática do lucro presumido, há uma presunção de lucro na atividade econômica, com base na aplicação de um percentual, a depender daquela atividade econômica. Esse percentual é definido em lei. Varia de 1,6% até 32%. No caso de comércio, que se relaciona com o tema aqui tratado, em regra, o percentual é de 8% de presunção de lucro e de 12% para a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, aplicado esse percentual de presunção sobre a receita bruta, aplica-se as alíquotas do IRPJ de 15%, que são as alíquotas normais, né, de 15% do IRPJ e 9% da contribuição social sobre o lucro líquido. É importante notar também, Dr. Nicolas, que, como você disse na sua explanação sobre o lucro real, efetivamente o lucro real vai apurar e vai haver recolhimento de imposto se a empresa efetivamente incorreu em lucro durante o período. Ao passo que, na questão do lucro presumido, quando o sistema de apuração é pelo lucro presumido, independentemente da comprovação de lucro ou não, a empresa ela vai efetivamente ter que recolher o imposto de renda à pessoa jurídica. E um outro detalhe também importante de ser ressaltado no lucro real, você empresário, você telespectador que nos assiste e que tem a sua empresa no lucro real, certamente sabe desse detalhe que a gente vai abordar agora. Com relação à questão do prejuízo, porque a empresa, ora, ou ela apresenta lucro, ou ela apresenta prejuízo, chamado prejuízo fiscal. Então, esse prejuízo ele pode ser compensado com o imposto a recolher no ano seguinte, respeitado uma trava legal de 30%. É isso mesmo? Exatamente. O lucro real é aquele que mais se adequa aos ditames constitucionais, uma vez que é o único regime de tributação que, se não houver lucro, se houver prejuízo, não haverá necessidade de recolhimento do imposto de renda da pessoa jurídica e nem da contribuição social sobre o lucro líquido. E sendo apurado esse prejuízo fiscal, não será recolhido naquele período de apuração, e havendo no período subsequente lucro apurado, no qual devem incidir as alíquotas do IRPJ da contribuição social sobre o lucro líquido, pode haver a compensação entre o prejuízo e o valor a ser pago no período em que houve lucro. Essa compensação ela é limitada a 30%. É importante dizer que, justamente pelo lucro real ser esse lucro que mais se adequa aos ditames constitucionais, todo contribuinte ele pode optar pela sistemática do lucro real, mas alguns estão obrigados.
que é o caso dos contribuintes que têm um faturamento superior a 78 milhões de reais no ano e também aqueles que exerçam atividades descritas em lei como obrigadas ao lucro real, que é o caso de instituição financeira, empresas que desenvolvem atividades de factoring, dentre outras que estão necessariamente obrigadas à apuração por lucro real. Ao passo que o lucro presumido, não estando obrigado, o contribuinte pode optar pelo lucro presumido, só que o lucro presumido nunca vai apurar prejuízo, porque presume-se o lucro. Temos também, por fim, o regime de tributação pelo arbitramento. Exatamente. Um dos regimes de apuração trimestral do lucro é o lucro arbitrado pelo fisco ou pelo próprio contribuinte no denominado autoarbitramento. Em regra, esse regime é utilizado quando a documentação, a escrituração fiscal da empresa ela é imprestável ou até mesmo inexistente. Nesses casos, o contribuinte ele pode arbitrar o próprio lucro para fins de incidência das alíquotas do IRPJ e da contribuição social sobre o lucro líquido. Esse arbitramento é realizado com base na aplicação do percentual de presunção do lucro presumido, no caso do comércio 8%, acrescido de 20% sobre esses 8%. Então, no caso, daria 1,6%, então o lucro arbitrado sob o percentual de 9,6% e daí incidem as alíquotas normais do IRPJ e da contribuição social sobre o lucro líquido. É importante dizer que, não sendo conhecida a receita bruta daquela atividade econômica, outras variáveis para apuração para o arbitramento do lucro são determinadas pela legislação, mas neste caso apenas o fisco, por procedimento de ofício, quem vai realizar esse arbitramento. Um detalhe, na realidade é um indicador econômico que é importante ressaltar aqui no programa, é que, assim como a maioria dos telespectadores a quem nos dirigimos hoje, uma grande, talvez a maior parte das empresas constituídas e que exploram o comércio, elas estejam recolhendo a tributação sob a forma do Simples Nacional. Então, voltado também ao atendimento dos interesses dessas pessoas, Dr. Nicolas, eu queria que o senhor explicasse brevemente o que é, como funciona, as particularidades do Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime de tributação diferenciado, aplicável às empresas, às microempresas e às empresas de pequeno porte, cujo faturamento anual máximo não superem 3,6 milhões de reais. Pelo Simples Nacional, reúnem-se vários tributos por meio de um pagamento mensal que é recolhido por meio de um documento único também de arrecadação. Os tributos que são abrangidos pelo Simples Nacional é o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS, o ISS, que é um tributo de competência municipal para os prestadores de serviços, e o INSS. Então, por meio de um pagamento mensal e uma guia única de arrecadação, reúnem-se todos esses tributos. O Simples Nacional não é tão simples como muita gente pensa que é. Ele demanda um conhecimento da legislação para que o empresário ele não cometa irregularidades e venha a ser desenquadrado, para que não fique exposto a questionamentos fiscais e para que acabe não pagando impostos a mais também. Então, a forma sistemática, a regra geral do Simples é a aplicação de uma alíquota fixa, dependendo da atividade econômica. No caso do comércio, essa alíquota se inicia em 4% para aqueles que faturam até R$180 mil e tem seu teto em 11,61% para aqueles que têm faturamento próximo aos 3,6 milhões. Muita gente, estando dentro dos critérios de enquadramento para o Simples Nacional, opta pelo Simples, mas isso nem sempre importa numa carga tributária menor. Algumas vezes compensa analisar se o lucro presumido ou o lucro real não diminuiria a carga tributária, não implicaria numa eventual economia de tributos. Isso deve ser levado em conta pelo comerciante, que deve analisar inúmeras variáveis da sua atividade, como o número de funcionários, previsão de faturamento, o tipo de consumidor que adquire as mercadorias dele, se é um consumidor final ou se é um outro comerciante. Enfim, tudo isso pode impactar na carga tributária. Muito bem. Ao amigo telespectador, o nosso tempo do programa hoje, infelizmente, vai chegando ao final. Tivemos a honra de receber aqui mais uma vez, e certamente não a última, Dr. Nicolas Guedes Kopp, especialista em direito tributário, que tirou algumas dúvidas, talvez não todas, e a gente não pode esgotar o assunto aqui em razão da limitação de tempo, sobre a carga tributária na atividade do comércio. Dr. Nicolas, em nome de toda a equipe do Canal 8, em nome dos integrantes do Diálogos Jurídicos, gostaria de agradecer bastante e novamente ter aceitado o nosso convite. É uma felicidade para mim estar aqui hoje e realmente espero ter contribuído com o Diálogos Jurídicos, que é um programa de importância muito grande, que realmente traz essas informações muitas vezes áridas
da área jurídica, contábil, para aquele comerciante, para aquele empresário que pretende iniciar seu negócio de uma forma mais simplificada. Nós tentamos trazer essas informações relevantes. E novamente, muito obrigado, doutor Teodoro e toda a equipe do Canal 8. O programa só é relevante por causa de convidados como você, doutor. Muito obrigado. Gostaria de então agradecer a sua audiência, a sua presença. Não deixe de perder nenhum episódio do programa Diálogos Jurídicos. Novas entrevistas de temas muito relevantes estão por vir. Acompanhe nossa página, dê lá a sua curtida e até breve com mais um Diálogos Jurídicos.